muito bem. Eu estou dando essa aula dentro de um contexto de treinamento de força para crianças e adolescentes, mas esta aula que é muito mais um relato de experiência, uma experiência que eu tenho principalmente com a minha filha, que veio destes dois livros, na verdade deste livro é o mesmo, né? Já vou falar para vocês. Bom, mas eu vou falar dessa história dentro de um contexto dessa disciplina que é treinamento de força para crianças e adolescentes. Mas isso aqui, ele cabe em qualquer contexto da vida humana. Vou explicar um pouco para vocês sobre isto aqui. A ideia da aula de hoje é falar sobre desafio. Então eu trouxe vou fazer essa abordagem porque uma coisa importante no ensino de uma modalidade, seja desportiva, qualquer modalidade motora que envolva atividade motora, é muito importante você dar o desafio correto. Para a gente entender o desafio, primeiro a gente precisa entender o que é o estresse. De modo geral, e da forma como está no livro aqui, que o estresse é quando você está numa situação que ultrapassa a ideia de desafio. Ou seja, aquilo é mais do que desafiador, é algo que te incomoda muito, que te atrapalha muito. Enquanto que o desafio é algo que vai te fazer, vai te mobilizar, vai te motivar, que você tem, consciente ou inconscientemente, uma dimensão de que você consegue fazer, de que você consegue vencer. Então a diferença aqui de estresse para desafio é que o estresse é muito perturbador, é algo ruim, algo que te deixa mal. E o desafio é algo que te mobiliza, te motiva, não é fácil, não é algo fácil, não é algo que você vai estar confortável, mas que ao mesmo tempo você consegue perceber que é capaz de enfrentar aquilo. Então essa é a ideia do desafio. Bom, deixa eu falar aqui do livro. Este livro que eu conheci há alguns anos atrás é um livro da década de 1990 e é um clássico da psicologia. Quando eu comprei esse livro, só tinha nessa versão aqui. Eu estou apontando errado aqui, peraí. Quando eu comprei esse livro, só tinha essa versão aqui, que é a versão em inglês. Eu tenho ela aqui, ó, a versão em inglês. E eu descobri agora, recentemente, que tem a versão em português. Eu, inclusive, comprei a versão em português, ainda está embalada, não consegui tempo para ler. Então, o detalhe é o seguinte, eu li essa versão do inglês. É uma versão que o livro em si tem letras pequenininhas, não é lá um livro desses que muito agradáveis de ler em virtude do tamanho da letra. Eu não sei como que ficou aqui em português, que eu sequer abri o livro ainda. E também não sei se fizeram uma tradução literal, como foi. Como é um livro da psicologia, eu que sou da área da fisiologia tive dificuldade de lê-lo porque não são termos habituais no inglês. Mas é um livro incrível, um livro muito legal. E agora tendo em português, então se resolve o problema. Bom, este livro ele é um marco na psicologia, principalmente no âmbito da psicologia positiva. Foi escrito por este autor de nome muito difícil, que a pronúncia parece Mihai Csikszentmihalyi. É assim que o Google nos ajuda. Ele é um livro que nasce, e aí uma coisa muito legal dele, este livro nasce de trabalhos científicos. Então, o Mihai, ele fez uma carreira, ele teve ou tem, eu não sei se ele ainda está ativo, mas de qualquer forma ele tem, né? Ele tem uma carreira acadêmica muito rica, e essa ideia do livro nasceu de uma intenção, de uma vontade dele de entender o seguinte: o Mihai, assim como qualquer um de nós, já percebeu que existem, ele percebeu, né? E nós também percebemos que existem situações que nós estamos tão entregues àquela situação,
acontece uma série de características ali, ou seja, você está tão envolvido, tão entregue em êxtase, por exemplo, e ele queria entender quais eram essas características, porque uma coisa interessante é que ele via isso em muitas atividades. Então, por exemplo, nós do esporte a gente vê isso com muita facilidade, esse grau de envolvimento, de imersão, de êxtase, mas ele não via só aí. Ele via em qualquer situação. Sempre havia essa possibilidade. Bom, o Mihai, então, querendo investigar isso, criou estratégia, inclusive questionários, buscou validar questionários para estudar. E depois de tudo isso, produziu este livro, que é o Flow. Obviamente, ele caracterizou um tipo de conhecimento que ele está chamando de fluxo. Eles até mantiveram o flow, né? Fluxo. E ele, no inglês, está escrito como a psicologia da experiência ótima. Então, o que ele queria entender era isso, né? A psicologia por detrás daquela experiência espetacular ali que tem algumas características que eu vou falar daqui a pouco. No português, traduziram como a psicologia do alto desempenho e da felicidade. Eu, particularmente, não acho fiel ao que o Mihai coloca pra gente, mas de qualquer forma é um livro muito interessante. Eu vou deixar o link dos dois na descrição, mas de qualquer forma, se vocês jogarem na internet vão achar. O português inclusive está mais barato que o inglês. O único detalhe é que eu não sei falar do livro em português, se está igualzinho, espero que não tenham feito a mesma mexida aqui do que fizeram no título, né? Que tenham sido fiéis. Bom, então a ideia é a gente falar um pouco deste livro, porque ele vai nos dar uma noção do que é desafio. Bom, e por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Por uma experiência particular, que é a seguinte: eu tenho uma filha que nasceu com uma limitação motora, ela tem uma doença congênita, que é chamada mielomeningocele, ou conhecida como espinha bífida, que é uma má formação do tubo neural. Essa má formação faz com que a criança tenha limitações motoras. Essas limitações podem ser muito graves, dependendo da altura da lesão, podem ser muito leves, ou podem ser médias, como eu classifico o caso da minha filha. Ela, com estímulos corretos e com a constância correta, a perspectiva de caminhar dela e de ter uma atividade motora boa sempre foi algo inquestionável. A gente sempre teve clareza que ela poderia caminhar. A questão é saber quando, ia depender de muitas coisas, de estímulo, de como ela ia reagir aos estímulos, e enfim, mas também ela tem outras limitações motoras também, não é só tem limitação motora voluntária e involuntária também, mas enfim, o meu detalhe aqui em relação à voluntária. E lendo este livro, eu consegui desenhar estratégias para desafiá-la e fazer ou buscar que a gente conseguisse fazer ela caminhar. Até aproximadamente os 4 anos, ela ainda não caminhava, engatinhava a maior parte das vezes, se arrastava, mas não caminhava. E agora está com 5 anos, acabou de fazer e já caminha muito bem, caminha para todos os lados. Tem ainda uma questão motora, precisa de refinamento, mas o mais importante, caminha e gosta de caminhar. É isso que eu vou mostrar mais adiante com essa ideia que eu aprendi daqui. Nós da educação física passamos pela disciplina de aprendizagem motora, e lá em aprendizagem motora a gente aprende um conjunto de estratégias que tem a ver com o desafio, que tem a ver com o desafio correto. Então, quando a gente fala lá do simples para o complexo, de um alvo menor para um alvo maior, de algo próximo para algo distante, ou seja, você vai fazendo essas progressões, isso tem uma aproximação, mas se distancia
em alguns aspectos que eu vou dizer mais adiante. Aliás, vou antecipar um primeiro aqui, e talvez o mais importante. Quando a gente fala na aprendizagem motora, o nosso foco é criar essas progressões de desafios, mas a gente pensa basicamente na melhora motora. A gente pensa no desempenho motor, sair de um desempenho motor pior para um desempenho motor melhor. E aí se aplica em todas as áreas desportivas imagináveis que a gente tem, né? Melhorar desempenho motor. Só que este livro, essa proposta, vai para muito além disso. A gente consegue até perceber que ela quase inverte, que é a seguinte: nesta ideia aqui, a gente vai desafiar, ela vai melhorar, mas a ideia aqui principal é ela gostar do que está fazendo. Então, se eu consigo criar desafios em qualquer área que você imaginar, e que essa pessoa passe a gostar muito daquilo que está fazendo e se apaixone por aquilo que está fazendo, então ela vai melhorar qualquer coisa que ela esteja fazendo. Então, esta é a ideia. Não é só na aprendizagem motora, nosso foco vai ser, se a gente tivesse que fazer medidas, por exemplo, a gente ia fazer medidas motoras, né, do tipo, está melhorando ou não está melhorando. Aqui, a medida, se a gente tivesse que fazer medida, pensando nesta ideia, a medida seria do quão envolvida, o quanto essa pessoa está gostando daquilo que está fazendo, e também você pode fazer medida do desempenho motor. Mas uma coisa leva a outra, ou seja, o quanto você gosta, o quanto você está envolvido vai fazer com que você melhore este desempenho. O livro, então, ele é muito rico, muito amplo, e eu estou usando aqui nessa última aula de treinamento de força para criança e adolescente, mas esse livro é usado em tudo que vocês imaginarem, inclusive ele já foi rotulado como livro de autoajuda, e o autor, obviamente, rebate, pelo menos não é, claro que é um livro de autoajuda, mas não é na autoajuda como a gente vê por aí que as pessoas escrevem sem grande formação ou buscando alimentar uma esperança qualquer. O livro dele não, ele é construído com base em ciência, mas ele pode ser usado em muitas áreas. Mas vamos avançar um pouco aqui. Então, o flow, que seria a psicologia da experiência ótima, tem 9 elementos, eu já vi algumas pessoas postando 7 elementos. Se eu não me engano, no livro tem hora que ele fala 7, mas quando ele vai resumir lá no final ele coloca 9. Eu não sei se porque talvez tem um ou outro que se aproxima um pouco, mas tem 9 elementos. E aí vou repetir, o que são esses 9 elementos? O Mihai estudou essas experiências espetaculares, ótimo, que você está muito envolvido, muito entregue, e ele buscou caracterizar isso, ou seja, quando a pessoa está nesse estágio, nessa circunstância, o que acontece ali? Quais são as características? E aí, para ajudar, porque o bom mesmo é se eu conseguisse estar falando com vocês agora, frente a frente, que eu conseguiria perguntar, mas como não vai dar, eu vou dar para vocês uma experiência pessoal. Eu vim do mundo do futebol, não sou mais, mas vim do mundo do futebol. O futebol foi inclusive o que me fez ir para buscar a educação física. Então, vivi o futebol intensamente até os 25 anos de idade. Dos 25 aos 30, já num estágio de desaceleração. E depois dos 30, praticamente não... Até continuei acompanhando jogos e tal, mas hoje estou com 42 e já tem vários anos que eu nem assisto futebol. E estou aqui dizendo algo contra o futebol. Não é isso, pelo contrário. Assim, na verdade, eu vim do mundo do futebol e tenho uma relação com o futebol que eu vou contar aqui. Mas hoje não tenho isso em virtude de um monte de coisas. Não cabe aqui, até porque ficaria muito longa a história. Mas eu estou falando da história do futebol porque ao ler esse livro eu conseguia exatamente me enxergar o que eu vivi no futebol, principalmente na minha infância e adolescência. Mas se vocês conseguirem pensar, vocês podem pensar algo, à medida que eu for falando, algo que vocês vão se reconhecendo. O livro dá alguns exemplos. Um exemplo que eu posso citar aqui de vez em quando é de um cirurgião. E um outro exemplo que ele não cita lá, eu acho, mas que eu também consegui enxergar, porque eu vejo muita gente
não só vejo, que eu também já joguei, que são jogos de videogames. Vocês vão perceber que dependendo do jogo tem essas características também. Mas vamos seguir. Então o que ele percebe quando a pessoa está nesse estágio, nessa imersão? É difícil usar até um termo ideal. Você viu que o livro está chamando lá de felicidade, eu acho demais, assim, para felicidade para mim é outro conceito. Mas é um estado, uma situação que você está realmente muito envolvido, mas que o feliz mesmo, a sensação de felicidade, prazer, de alegria, não vem necessariamente no durante, vem principalmente no depois. O que ele percebe então é o seguinte, que os objetivos são muito claros em cada etapa. Então a pessoa tem clareza do que vai fazer. Aí eu vou ficar dando exemplos do futebol. Então quando você entrava ia uma partida de futebol, você tinha muito clareza qual era o seu objetivo. E esses objetivos são objetivos curtos, desde quando eu pego uma bola e vou dar um passe, ou quando eu vou dominar, eu tenho clareza desse objetivo, até um objetivo que é ao final do jogo você sair vencedor da partida. Mas você pode imaginar também um cirurgião. Ele também tem um objetivo muito claro, que é uma cirurgia, ele vai estar algo programado na cabeça dele. Então os objetivos são claros. O que ele quer dizer, portanto, é que numa experiência ótima, você não estará numa experiência ótima se você não tem objetivo muito claro. E ele vai dando alguns exemplos muito interessantes. Exemplo de passividade. Quando você está, por exemplo, assistindo uma TV, ali todo largado, entregue, solto, você não tem isso aqui, objetivos claros em cada etapa. Você simplesmente está ali de forma passiva. O flow é algo ativo. Você está ali ativamente envolvido e que exige muito da sua atenção. Muito. A ideia de atenção é algo que ele fala muito no livro. Né? A atenção é tudo para isso que ele está chamando de envolvimento, de engajamento do flow. Você tem feedback imediato a cada ação. Ou seja, você vai tendo retornos a cada situação que você faz. Então, indo para a ideia do futebol de novo, se eu dou um passe e acerto, ou se eu dou um passe e erro, eu estou tendo feedback. Eu dei o passe e errei, o feedback é na hora. Ainda que não necessariamente consciente, mas ele vem. Eu errei o passe porque eu quis dar um passe longo e foi interceptado. Eu acertei o passe, de repente uma segunda situação, porque o passe foi curto, não tinha ninguém. Você vai tendo esses feedbacks o tempo todo. O feedback vem da própria ação, mas também quando você está no âmbito coletivo, pode vir do coletivo. Vamos dar o exemplo do cirurgião também. O cirurgião está ali, ele está tendo feedback o tempo todo. E lembrando que a ideia do cirurgião é exemplo do próprio autor. Então ele está ali fazendo a cirurgia e ele está atento a um punhado de coisas, sangramento, ele está recebendo esse feedback o tempo todo. Da equipe, né, do como que está os sinais vitais e por aí vai. Equilíbrio entre desafio e habilidades. Aqui entra um ponto chave da ideia do flow, que é onde eu principalmente quero dar um destaque para vocês, porque é onde entra a ideia de desafio. Ele propõe, no livro não tem uma figura bonitinha como essa. Quem fez essa figura bonitinha, eu imagino que foi o professor Fernando Nogueira Costa. Eu achei essa figura procurando essa figura, né, porque no livro, pelo menos no livro em inglês, não tem uma figura bonitinha. A gente consegue entender a ideia, mas a figura não é bonitinha. Mas este professor, que foi, eu acho, um professor da Unicamp, acho que aposentou já, procurando por aqui onde eu estou mostrando, vocês vão ver uma postagem que ele fala também desse livro, e lá ele coloca essa figura. Como está em inglês, eu não sei se foi ele que fez, se ele pegou de algum lugar. De qualquer forma, aqui dá para a gente entender bem. O Mihai, ele propõe essa ideia aqui, e é aqui que nasce o flow. O flow é como se fosse um canal que a gente está vendo aqui, um fluxo. Veja que interessante, aqui embaixo nesse eixo, ele tem o que ele vai chamar de habilidade. Ele chama só de habilidade, se eu não me engano, aqui ele está chamando de habilidade de nível de confiança, não lembro completamente, tem um tempo que eu li. Mas enfim, aqui tem a ver com habilidade, a habilidade que você tem, e aqui com o grau do desafio, o grau daquilo que você está enfrentando. E aí, o que o Mihai percebeu foi o seguinte:
que quando você está fazendo alguma coisa que você tem muita habilidade e o desafio é pequeno, então você tem bastante habilidade e o desafio é pequeno. Então se a gente traçar aqui, ó, o que você vai ter é algo chato. Então será chato para você, porque você tem muita habilidade e aquilo que você está fazendo não te desafia. É bobo, é simples, é chato. Por outro lado, se você tem um tipo de desafio que é muito elevado em relação às suas habilidades, então você tem pouca habilidade e o desafio é grande, você pode ter essas sensações aqui, ó, de pânico, de ansiedade. Ele dá até um exemplo interessante do tênis, aí eu guardo bem porque eu também joguei tênis alguns anos atrás, por uns 2 anos e pouco seguidos, né, brincando, aprendendo tênis. E ele dá um exemplo lá que ele falou, se você for jogar uma partida de tênis, possivelmente ele também jogou, e você for jogar com um adversário, né, com um colega que é muito melhor do que você, não vai ter graça aquilo. Você não necessariamente vai entrar em pânico, não necessariamente vai ficar ansioso, mas você também não vai sentir motivação. O jogo não acontece, você fica triste porque você não consegue, fica decepcionado com você mesmo, irritado, vai ter uma série de coisas. Porque as suas habilidades, diante do desafio que está ali, que é enfrentar alguém muito mais competente, a coisa não flui. Daí vem a ideia do fluxo. Então, o que é o fluxo? O fluxo é quando há um casamento entre a habilidade e o desafio. E aí ele vai colocando o seguinte, olha, quando você tem uma habilidade pequena, o seu desafio também tem que ser proporcional. Se a sua habilidade é maior, o desafio maior. E aí vai indo, ou seja, aqui que entra a ideia que se aproxima, inclusive, da aprendizagem motora, de uma progressão onde eu vou dando desafio e habilidade, a coisa está casada, porque aí você entra nesse fluxo. Então ali a coisa vai bem, você se sente bem. Não é fácil. Aí vem a ideia de desafio. Desafio não é algo fácil, é algo que vai precisar da sua atenção, do seu envolvimento, de você usar toda a habilidade que você tem, seja ela aqui ou aqui, mas para você dar conta daquele desafio. Isso pode acontecer lendo, pode acontecer subindo, fazendo escalada, ouvindo música, depende do quanto você se envolve, depende de uma série de coisas, tocando, né, um instrumento. Tudo isso que eu estou falando para vocês são coisas que eu fui alimentando na minha cabeça e criando e pensando de como que eu vou criar estratégias para fazer, por exemplo, a minha filha entrar na ideia do fluxo. Eu não posso dar um desafio demais para uma habilidade que ela tinha de menos. Não posso dar um desafio de menos para uma habilidade que ela já tem. Eu tenho que encontrar isso aqui. Mas a grande diferença em relação disso aqui, do flow, né, da proposta do Mihai, para a aprendizagem motora que a gente conhece, é que a forma de eu conhecer se a pessoa está neste fluxo são as outras características que eu vou citar aqui na sequência. Aquelas que eu já citei são esses 9 elementos. Um é esse, né? Então os outros 8 elementos. Então, para eu saber se a pessoa está no fluxo, eu preciso estar atento às outras características. Na aprendizagem motora, eu talvez estaria só preocupado se o desempenho está melhorando. Aqui não. Eu vou verificar como essa pessoa, o quanto essa pessoa está gostando daquilo. Porque para ela gostar, você tem que acertar esse canal aqui. Consciência daquilo que você está fazendo. Ou seja, quando você está neste fluxo, você tem muita consciência do que você está fazendo. Você está muito atento. Voltando à ideia do futebol, quando você estava num jogo de futebol, você não pensa em outra coisa. Você está completamente consciente daquilo ali. Você está entregue àquela situação. Então você está plenamente consciente. Não é algo, de novo, passivo, que você está ali entregue, vendo algo passar. Não é isso. Você está ativo, muito ativo ali. Intensa concentração no presente. Você está tão imerso, tão envolvido, que não vem outra coisa na sua cabeça senão aquilo que está acontecendo. Não vem passado, não vem futuro, tudo está ali. É tudo no presente. Não há preocupação em falhar. Aqui é o seguinte, não há preocupação em falhar, não é porque você não pode falhar não é porque você tem controle pleno da situação, é porque você está tão imerso,
tão concentrado, tão atento, que não chega a passar pela sua cabeça a ideia a resultante da falha. Você está muito atento. Vamos de novo à ideia do cirurgião. Ele está tão concentrado ali no que ele tem que fazer, que a preocupação dele é o fazer certo. Não dá tempo de passar na cabeça a ideia do eu vou falhar e tudo vai travar. Não. Mesma coisa quando você está numa habilidade dessa que eu estou falando, como o caso do futebol. Você está concentrado na ideia de fazer o que tem que ser feito. E você não tem essa preocupação. Só lá quando está faltando alguns minutinhos que você está tomando tomando a goleada, e você se dá conta de que não tem mais jeito. Desaparece a autoconsciência. Essa é outra característica interessante desse estado de imersão. Você sequer se percebe. Você não se enxerga, você não se vê. Você não tem aquilo que o autor vai chamar de preocupação com o ego. Não há egoísmo, não há egocentrismo, não há coisa associada a você de tão compenetrado e tão atento e consciente. Então você não, é como se você saísse de você. Então desaparece a alta consciência. Você não está preocupado com julgamento, por exemplo. Vamos julgar por isso, por aquilo. Você está concentrado e ponto. O senso temporal, essa é uma coisa muito clara. O senso temporal torna-se distorcido no seguinte sentido. Você perde a noção do tempo. Você está tão envolvido e está tão intenso ali que o tempo passa e você não percebe. É por isso que ao final você de repente fala assim, mas já acabou, já é noite, né? Mas imaginar um cirurgião, né? Ele está fazendo, de repente passaram 5 horas e talvez ele na cabeça dele teria sido uma. Ou aí aí a ideia do jogo de videogame também, né? Que dependendo do desafio dos jogos, e vocês devem ter percebido que o jogo de videogame, eles vão casando essa ideia aqui atrás, né? Do habilidade, né? Começa no nível fácil, vai aumentando, vai criando um desafio, onde você tem que entregar bastante, e à medida que você passa, vem algo um pouco maior. Tem toda uma ideia ali, né? Toda uma lógica. Então, e aí você perde a noção do tempo. O tempo passa e você, cadê? Você perdeu essa noção. A atividade torna-se autotélica. Autotélico é o seguinte, é quando algo se encerra em si mesmo. Ou seja, sua concentração, o seu foco, a sua energia, tudo é para aquela atividade. E por quê? Para cumprir aquela atividade. A ideia é cumprir aquilo que você está fazendo, aquele objetivo. Então ela tem por objetivo algo em si mesmo, honrar aquilo que você está fazendo. Por isso a ideia de autotélico. Você não está no futuro, você não está no passado, você não está fazendo contas do que vai acontecer se der certo ou errado, nada disso. Você está entregue e aquela atividade em si. Juntando tudo isso, então veja, o que eu preciso fazer é criar desafios que casem com habilidade. E, claro, ir melhorando habilidades para você poder crescer o desafio. Essas coisas vão crescendo junto. Ou seja, eu vou aumentando o desafio à medida que a pessoa vai melhorando a habilidade. Vai melhorando a habilidade e vou aumentando o desafio. E aí eu vou sempre estando no fluxo. Só que para eu saber se a pessoa está dentro do fluxo, ela não pode ter esse sentimento aqui, associado a chato, a bobo, a falta de atenção. Então, se a pessoa começa a ficar dispersa, desatenta, é algo que pode estar por aqui, embora pode estar lá no outro extremo também, mas com certeza não está aqui. Ou se a pessoa fica muito ansiosa, triste, chateada, com medo de fazer aquela tarefa de novo, e aí você pode começar a supor que o desafio está demais para isso aqui. E aí você vai ter que fazer ajustes. Mas para eu saber se a coisa está aqui dentro, você começa a enxergar você precisa ficar atento a essas características. Se a pessoa está entregue, imerso ali, consciente, focado, aliás, voltando lá atrás, você primeiro, se você vai desenhar estratégias de desafio, você tem que deixar claro para a pessoa quais são os objetivos, porque veja, isso é um elemento importante. O que a gente vai fazer aqui? Eu neste exato momento, por exemplo, ontem o desafio
com a minha filha foi de dar 115, 110 passos na esteira rolante. E hoje o desafio foi dar 120. Aí entra uma coisa interessante. Ó. Ontem, e o de ontem, anteontem era 100 passos. O de ontem foi 110. Não precisa ser assim, mas é porque eu tenho que ir ajustando. Mas ontem, quando eu falei para ela assim, vamos hoje fazer 110, 10 a mais do que ontem e tal. Pergunto para ela, você acha que você consegue? Aí ela fala assim, sim, sim, eu consigo. Ou seja, ao dizer sim, sim, eu consigo, e é muito rápido, algo nela deu para ela a dimensão de que era um desafio, afinal para ela dar 100 e poucos passos não é fácil, mas que ela conseguiria. Então o desafio estava na medida. Então ela, primeiro eu estou dizendo que a gente tinha uma clareza do objetivo, a gente ia dar 100 e tantos passos. E ela, ao ouvir o tal do quantos passos ia dar, ela exclamou, sim, sim, eu consigo. Ou se ela tivesse dito, eu creio que consigo, eu acho que vou dar conta, isso vai te dando uma noção de equilíbrio. Ou seja, se a pessoa fala assim, muito fácil, muito bobo, claro que eu consigo, aí é porque está de menos. Ou se é demais, se assusta. E aí você tem que dar feedback. Então o feedback que eu vou dando, no caso dela, eu vou contando. 1, 2, 3, e vou, claro, dando motivação, estimulando e tal. Então o equilíbrio entre desafio e habilidade eu já sei e já fiz. E aí tem algumas coisas que eu vou perceber nela. Se ela está atenta ali à atividade, se ela está concentrada na passada, segurando inteira, ou seja, se ela não está... A televisão inclusive fica ligada, mas ela não está atenta à televisão, por exemplo. Então ela está ali e não em outro lugar. Né? Está concentrada no presente, está concentrada na tarefa. Ela obviamente não está preocupada em falhar, porque lá no início ela já teve a dimensão de que sim, eu consigo, né? Isso aqui não dá para eu avaliar, mas que ela está tão envolvida que é de se imaginar a criança, não é lá. E no caso dela em particular, ela não tem essa preocupação com o ego de como vai ser o julgamento alheio, né? O senso temporal torna-se distorcido, ou também imagino que ela não está preocupada com o tempo. E a atividade é em relação àquela atividade em si e não outra. Usando essas estratégias, então este livro me ajudou muito, porque usando este conhecimento aqui, mais o conhecimento que eu tenho de aprendizagem motora, inclusive já dei aula de aprendizagem motora, e toda a minha experiência na educação física, na fisiologia, treinamento de força e por aí vai, me fez criar, quando ela estava lá com 3 anos e pouco, estratégias para desafiá-la corretamente, que era algo que eu não estava conseguindo, ou melhor, eu até conseguia criar isso aqui, e aumentando o desafio e medindo desempenho. Só que o caso dela, ela é uma criança muito emotiva, dessa de que precisa estar muito envolvida para fazer as coisas, senão não faz. É diferente de um atleta, que às vezes, pela motivação, ele vai melhorar o desempenho porque ele tem clareza do motivo. Então, um adulto é mais fácil, de repente, enxergar a importância do caminhar ou de um objetivo lá na frente. Com a criança, não. Ela não tem essa dimensão. Como que eu falo? É importante fazer isso porque lá na frente você vai precisar caminhar. Não dá. Então, você tem que pensar de outro jeito. Então, este livro me ajudou muito, principalmente para eu perceber, identificar se a atividade estava sendo uma atividade feliz. Daí vem a ideia do livro, que colocaram na capa, embora eu acho que é excessivo, né, a ideia opa, cadê? Acho que é excessiva a ideia da felicidade, porque felicidade para mim é algo amplo, mas de qualquer forma a ideia é de, quando está fazendo atividade, que essa atividade seja algo feliz, que ela tenha prazer, que ela goste. E eu precisava criar então tarefas que fossem desafiadoras para ela poder progredir e também gostar. Então, coisas que uma criança gosta, coisas passivas, dar coisa de comer, assistir, pegar o tablet, assistir televisão, essas são coisas passivas, mas que ela não vai evoluir na habilidade. Ao mesmo tempo, eu não posso criar habilidades duras que sejam muito desafiadoras, ou que sejam muito estressantes. Então a ideia do desafio é que não é estressante
É algo que exigirá bastante de você, mas que você percebe que dará conta. Aliás, o Mihaly ele fala o seguinte, que quando essas pessoas, nós, possivelmente vocês já estão conseguindo identificar coisas que vocês se percebem assim, em que vocês estão ativos numa situação e estão assim, imersos, entregues, envolvidos, não são coisas fáceis, né? São coisas de muita entrega. Não é igual à frente da TV que você está passivo, não é igual comer chocolate. Essa é uma outra sensação. Comer chocolate é uma outra sensação. Isso que ele está falando aqui é diferente, né? É de você perceber que está melhorando e a cada melhora você fica muito feliz com o resultado. Você não só melhorou o desempenho e falou, ok, meu desempenho melhorou, mas você melhorou o desempenho e você vibra com o desempenho pela dimensão disso. Para encerrar, uma coisa, eu tenho até acompanhado algumas pessoas, eu não sou do mundo do CrossFit, mas eu tenho acompanhado algumas pessoas no Instagram para entender, e eu percebo que o CrossFit tem essas características. Daí eu começo a identificar porque há tantas pessoas que são viciadas no CrossFit. Há pessoas que falam, eu só sei falar de CrossFit, eu só penso no CrossFit, eu amo CrossFit, o CrossFit é isso, a vida e tal. E obviamente eu não duvido, porque se você vê o CrossFit, ele tem todas essas características de alto desafio, você vai fazer essas situações desafiadoras e você vai tendo tudo isso, tudo que eu estou falando aqui. Né? Objetivo claro, feedback imediato, nesse caso feedback seu e às vezes do treinador. O equilíbrio do desafio e habilidade, então você sempre vai estar buscando o seu melhor dentro de uma habilidade que você tem. Vai começar, obviamente, lá e vai progredindo. E você vai vendo essa progressão. Tem uma ideia de competição. Tudo que envolve competição, se não tiver por aqui e não tiver por aqui, é porque é algo muito bom. Uma competição que você dá conta. Então, enfim, tudo isso aqui. Então, as técnicas do CrossFit exigem grande concentração. Você precisa estar muito concentrado nas técnicas, que são técnicas, de modo geral, complicadas. Não é com um movimentozinho. Por exemplo, na musculação. Você até pode, na musculação, ter tudo isso aqui. E pode, como um profissional, criar desafios. Mas você vai ver que é muito mais comum, na musculação, uma pessoa terminar um exercício, às vezes ali na extensora, que é um movimento muito simples e pouco desafiador, e terminou e ir para o celular. Né? Vai lá no celular, mexendo no celular. Ou seja, não está completamente focada porque o desafio é pequeno. Então, é possível criar desafios, mas eu estou dando esse exemplo. Imagino, embora eu nunca entrei num box lá do CrossFit, que essa concentração intensa, pelo que eu tenho acompanhado algumas pessoas, exige bastante disso. Né? Essa ideia de melhorar, enfim. Então é bem provável... e claro, essas coisas podem gerar um vício. Daí eu lembrei a ideia dos games. Né? Os games podem se viciar. Este é um perigo possível. Então essa sensação de você estar dentro desse fluxo é tão boa que pode viciar e você querer sempre ficar nisso. Por isso tem que ter uma preocupação. E o autor se preocupa com isso. E daí concorda que o livro dele não é um livro de autoajuda. Ele tem essa preocupação. A preocupação dele foi entender esse fenômeno, e ele mostra o fenômeno, como que é, as características, e que dá para você usar isso de muitas formas. Tem muitos exemplos legais no livro, porque a aula já está gigante, eu vou ter que parar por aqui. Mas enfim, quero supor e acreditar que essa ideia, e se vocês puderem, vale muito a pena ter o livro, principalmente porque agora está em português. É um livro clássico, obviamente a psicologia deve ter mais coisas produzidas, mas é um livro que, apesar de antigo, ele é muito atual, porque essa sensação é muito atual. Né? O que ele caracterizou sempre existiu. Né? Essa imersão, esse engajamento, esse envolvimento, essa felicidade por estar cumprindo e conseguindo, isso sempre existiu. O que ele fez foi caracterizar. Então isso continua bastante atual. Bom, então foi assim, essa é a minha experiência, tem sido a minha experiência. A minha filha rapidamente conseguiu em poucos meses sair de uma situação de engatinhar para caminhar, dando os desafios corretos.
Obviamente eu não sou um sensacionalista e vou dizer que foi a única coisa, mas certamente isso ajudou muito e tem ajudado, porque o mais importante para mim é que esse caminhar, essa marcha dela seja uma marcha feliz. Uma marcha feliz. Eu me lembro que num dado momento da fisioterapia queriam fazer algumas intervenções que eram muito agressivas para o momento que ela estava, e eu cheguei a falar, olha, se for para fazer isso, eu prefiro que minha filha não ande, algo do tipo. Eu prefiro vê-la feliz não andando do que ela infeliz, triste, correndo, né, com angustiada, e sabe-se lá qual vai ser o impacto no futuro disso, para tentar caminhar o mais rápido possível. Então fomos postergando até conseguir criar uma estratégia melhor. Então hoje ela tem muita alegria de caminhar, caminha pela casa inteira, gosta de caminhar. E gosta, claro, de coisas passivas também, tem que ter muito cuidado, né? Os jogos, por exemplo, no tablet, a gente tem que ter cuidado como qualquer criança, porque também é viciante. Mas isso era o mais importante. Enfim, espero que tenha ajudado vocês. A gente vai encerrar então essa disciplina, embora essa aula sirva para qualquer coisa, né? É uma aula que poderia ser extra aqui, mas que eu quis trazer para vocês nesse sentido de como fazer o desafio correto. É isso que a gente tem que fazer com nossas crianças e adolescentes, com todo mundo. Deixo aqui nosso... eu esqueci de falar, né? No próximo conteúdo é treinamento de força para mulheres. Já estou preparando nosso livro gratuito do blog, sempre com postagens bacanas. Então o livro, deixa eu voltar aqui, o livro é só entrar lá no site, está lá e fazer download, o blog por aqui ou pelo QR Code. Estou lá com o Instagram, quem quiser me seguir lá no Instagram será bem-vindo e bem-vinda. Os últimos posts foram esse aqui foi meu, acabei de publicar. Esse aqui do professor Leonardo Caldas, muito legal. Então é isso, até o próximo encontro.